Bom dia a todos. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Nós vamos prosseguir hoje com a. Já estamos nos aproximando do final, com o estudo do Hokkyo Zanmai, o poema de Tozan. Eu estava recordando que Tozan viveu antes do ano 1000, então estamos sempre surpresos com o fato de que os problemas a que ele se refere são os mesmos problemas de hoje. É como se os seres humanos não mudassem. Nós estamos na 12ª estrofe. Vou lê-la. Alguns, por mais que tenham alcançado a verdade fundamental do Zen, ainda com o fluxo da mente contaminada, apegam-se a esta verdade. Externamente aparentam serenidade, mas no íntimo persiste a agitação. Isso é como um cavalo jovem amarrado ou como um rato preso numa caixa. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que ele quer dizer com verdade fundamental do Zen. A verdade fundamental do Zen é alcançada através da prática do Zazen. E ela significa que os eus de todo o universo, tudo aquilo que nós achamos tão importante, a que nos agarramos tão tenazmente, é uma ilusão. E que pertencemos a uma unicidade tão imensa e tão grande que é inalcançável para nossas pequenas mentes e indescritível através dos instrumentos que nós temos para a investigação do mundo, que são todos baseados em linguagens. A nossa linguagem é dual e baseia-se em opostos em comparações. Certo, errado, bom, mal, gosto, não gosto, em cima, embaixo, esquerda, direita. Todas as vinculações a esses conceitos, na realidade, são falsas, porque não percebem a unicidade de todas as coisas e agarram-se a algum aspecto que cremos verdadeiro. A verdade fundamental do Zen é o vazio. O vazio é uma expressão para significar todas as coisas são vazias de uma identidade separada, de uma identidade própria, de um eu. Todos os eus são construídos. Essa é a verdade mais difícil de alcançar, porque estamos constantemente perdidos na nossa própria perspectiva
Somos um fenômeno acidental da vida, do universo, e que ele ganha consciência. Nós ganhamos consciência da nossa própria existência. Estamos olhando o mundo a partir da nossa perspectiva pessoal. Essa perspectiva pessoal é profundamente distorcida e muito, muito limitada. Ela percebe apenas uma infinitésima parte da realidade. Nossos olhos percebem uma infinitésima parte do espectro eletromagnético, aquilo que nós chamamos de luz visível. Os nossos ouvidos também ouvem vibrações em um espectro limitado, bastante limitado. Todos os nossos sentidos funcionam desta forma. Escolhemos uma parcela da realidade para perceber. O resto seria impossível de ser acompanhado por nós também. Então, existem razões para que nosso corpo funcione desta forma. Mas confundimos isso com aquilo que nós chamamos a realidade ou o universo. É como se uma formiga andando em uma pedra achasse que ela fosse tudo e o resto descartável ou incompreensivelmente grande. Então, as pessoas compreendem o budismo com as explicações, como nessa palestra. Parecem conhecer o Dharma como ele é, mas não alcançaram a verdadeira vida do Buda. E nos alcançando a verdade fundamental do Zen na nossa compreensão intelectual, apegamos-nos a esta verdade. Quando Tozan diz isso, apegamos-nos a essa verdade, ele quer dizer, descartamos todo o resto, achamos que o resto ou não existe ou é um engano, mas não é bem assim, porque são outros aspectos da realidade que simplesmente não estamos vendo. Quando nós fizemos o Sextim de São Paulo, e também em Brasília fizemos um sextim em um mosteiro beneditino, onde havia uma cerimônia cantada. Então, levei todos os alunos a assistir à prática espiritual dos monges beneditinos, a cerimônia das vésperas, no final da tarde, às 5 horas. A minha intenção é, vejam, existem outras práticas espirituais. Se nós formos cegos para a beleza das outras práticas, então estaremos perdendo um pedaço da realidade e nos agarrando àquilo que nós descobrimos no Zen e achando que essa é toda a realidade, que o resto não existe ou é desprezível ou simplesmente errado. Todas as nossas práticas no Zen são meios hábeis. O Zen e o budismo mesmo é um método para despertar. É verdade que nós descartamos crenças, crenças em deuses, em anjos, em demônios, em paraísos, ou em juízo final, ou na ressurreição da carne. Crenças bastante disseminadas no nosso mundo. Elas mesmas, um método.
O budismo tem a virtude de falar muito bem para as mentes céticas e para as pessoas que não querem se colocar em sistemas de crenças. Esta virtude é muito preciosa para mim, porque a primeira vez que tive contato com Zen, tive essa sensação. Ah, não estão me enganando ou me contando mitos ou histórias e pedindo que acredite. Não me pedem para acreditar em nada. E no Zen, não estamos pedindo acreditem nisto ou naquilo, ou acreditem em Buda. Buda foi um grande professor, mas ele foi sucedido por outros grandes professores também, que desenvolveram outros aspectos do budismo, como Nagarjuna, como Asanga, Vasubandhu, Dogen Zenji. Cada um deles desenvolveu e aprofundou aspectos do budismo. Então, o budismo é uma obra coletiva de pensamento. É desencadeada a sua revolução com a perspectiva de Shakyamuni Buda, que recusou aquele mundo mítico de deuses, de milhões de deuses, de criadores e tudo que também havia no hinduísmo. Então, o Zen aponta para a liberdade, mas tudo nele é método. E os métodos podem ser alterados de acordo com as culturas, de acordo com as necessidades do mundo. E essa é a tarefa dos mestres. Fazemos isso no Daisen. Muitas cerimônias que vieram do shintoísmo, do confucionismo, são descartadas na prática do Daisen, porque elas não são úteis para nós, brasileiros, porque eles não estão inclusas na nossa cultura. Mas isso não significa que não respeitamos e olhamos para essas práticas e aspectos como úteis no seu tempo, lugar e na sua cultura e para as pessoas que se sentem tocadas por elas. Ectozan aponta o fato de que as pessoas, quando fazem uma prática, apegam-se a ela. E isso é, no seu extremo, é aquilo que nós chamamos de fanatismo. Você acha que isso é tudo e que o resto não existe, ou que é um engano ou uma mentira. Não é verdade. Mesmo os mitos, como explica muito bem Joseph Campbell, não são nem mentiras nem verdades. Os mitos são metáforas. As metáforas nos mostram compreensões e aspectos da realidade que estavam ocultos para nós, porque não estávamos percebendo as sutilezas. Então, os mitos também têm suas funções e nós os respeitamos e olhamos para eles com admiração e reverência. O fato de não acreditarmos neles como realidades ou verdades em si é indiferente, porque a função das metáforas não é isto. Não é esta a sua função. A função das metáforas é ampliar nossa visão, fazer, fazer com que compreendamos aspectos mais profundos da realidade. E diz então Tozan, nessa estrofe, que pessoas que estão mergulhadas nessa procura e se agarram à verdade, ainda têm dentro deles um movimento da mente discriminativa e da consciência contaminada.
É ela que diz: os outros estão errados, eu estou certo. Suas mentes discriminativas ainda oscilam de maneira afirmativa, concreta e positiva. Isso significa que eles ainda não repousam na grande mente da completa quietude. Interiormente, no íntimo, suas mentes são oscilantes, agitadas, e esses seres ainda não alcançaram o sossego pleno. Eu já contei várias vezes a história de que estava em Porto Alegre com Saikawa Roshi e há uma igreja pequena de estilo gótico perto do Parque da Redenção. E eu disse, vamos visitar essa igreja, ela é muito bonita. E entramos na igreja. É assim que entramos na igreja, Saikawa Roshi fez uma reverência. E percorremos os nichos com as estátuas, começando do lado esquerdo, passando à frente, voltando pelo lado direito. E à frente de cada santo, meu mestre fazia uma reverência. Fazia gachô e uma reverência. Percorremos toda a igreja e saímos. Para quem olhasse do lado de fora, parecia que estavam vendo não um monge budista, mas, quem sabe, um padre de alguma ordem desconhecida, extremamente reverente para com todos os santos. Esse simples ato, ele não disse nenhuma palavra, mas foi extremamente marcante para mim, porque mostrou a sua mente aberta para com todas as expressões metafóricas da religiosidade e das crenças alheias. Então, aqueles que não conseguem perceber isso são comparados por Tozan a um cavalo jovem, ainda não domado e amarrado a uma árvore, que deseja impulsivamente correr e fugir. Ele está arrastado por tempestades de sentimentos. Suas mentes podem aparentar serenidade, porém internamente são agitadas. E então, mesmo que tenham realizado uma compreensão, tendo tido um Kensho, uma experiência iluminada, tenham compreendido, visto de relance a luz do outro lado, ainda deixam-se arrastar por uma mente discriminativa e que vê as diferenças. Aquela mente que vê as diferenças é a mesma que enxerga e cria as divisões. Quando criamos essas coisas, lançamos as sementes de grandes problemas. Há pouco aconteceu em Santa Catarina, em uma escola, em que na inscrição colocava-se lá a declaração de raça. Eu já acho absurda a própria pergunta: a que raça você pertence ou que se declara? Não deveríamos fazer tais declarações. Elas criam divisão. E então, em uma escola, simplesmente dividiram-se os alunos. Em uma aula, numa classe, só havia alunos brancos. Na outra classe, havia alunos classificados em outra raça. Isso criou um enorme conflito, naturalmente.
Se o que ensinamos na Daisen, você não pode fazer, nem ver, nem falar, nem classificar diferenças entre homens, mulheres, orientação sexual, seja o que for. Quando você vir uma diferença, você cria uma divisão e um problema. Então, externamente, diz Tozan, pessoas assim aparentam serenidade, mas no íntimo persiste a agitação. Isso é como um cavalo jovem amarrado ou como um rato preso numa caixa. Um cavalo jovem amarrado que quer fugir, que se debate, ou um rato preso numa caixa que se agita de um lado para o outro. Criam-se, inclusive, nessas afirmações ou fantasias, como acabei de narrar, a divisão entre alunos dentro de uma escola em Santa Catarina. Trata-se de uma fake news, trata-se de uma fantasia, isso simplesmente não foi comprovado, não existe. Mas alguém vai lá e escreve e publica nas redes sociais uma coisa como essa, como se fosse uma verdade comprovada, com a intenção simplesmente de provocar agitação ou obter, com a sua mentira, mais publicidade acerca de um assunto. Então, publica-se uma mentira para pro- conseguir mais seguidores, mais cliques na internet. À medida que nós vemos isso, não admira que a agitação em todas as mentes aumente, porque provoca-se revolta ou contestação simplesmente para conseguir mais publicidade. Prossegue Mokugen Roshi comentando a 12ª estrofe, que quando as pessoas querem formalizar a iluminação, isso por si só já significa apego à forma. A tentativa de reconhecer e afirmar o Satori, a iluminação em si, já é uma ilusão egocêntrica. Ainda persistem dentro dessas pessoas as ilusões que buscam a fama e o acúmulo de bens materiais. Externamente, elas podem mostrar tranquilidade, aparentam ter transcendido os desejos de fama e das ilusões de vida e de morte. Porém, internamente, furtivamente, ainda se apegam às ilusões que buscam a reputação e o lucro. Diz Kodo Sawaki, em um famoso poema, que os homens procuram fama e honra, roupas bonitas e conforto. Você corre, corre e permanece insatisfeito até a morte. Porque não há maneira de satisfazer esse tipo de sede. No treinamento dos monges Zen, existe um período importante em que é o postulado e o noviciado. A regra básica é não falar, não aparecer, não mostrar seu rosto.
não assinar seu nome como quem fez isso ou aquilo. Você tem que esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é o caminho da libertação. Enquanto você procura a si mesmo e seus atributos, então você se perde em suas próprias ambições e no caminho de um eu separado, destacado, particular. Transcender a si próprio é o mesmo que transcender todas as coisas que estão fora de nós mesmos, diz Mukuge Roshi. E é por isso que nós fazemos a prática de Shikantaza, em que você não considera coisa alguma. Há uma expressão zen chamada Kyoge Betsuden. Esclarece que a transmissão do zen ocorre fora dos ensinamentos tradicionais do budismo e que transcende as palavras. Então, naquela época, Mestre Tozan quer apontar o fato de que os praticantes se dividiam entre aqueles que seguiam uma escola do Sul, uma escola do Norte, como falamos na palestra anterior, nada mais do que um engano quando você faz distinções sectárias. Isto é uma mente que apega-se a uma determinada a um determinado aspecto da realidade, dizendo que ele é uma verdade em si. Não é isso que acontece. As distinções entre verdades e mentiras, elas podem ser perfeitamente falsas, porque todos os aspectos da realidade se complementam. Como mostrei ao narrar um fato, um suposto fato de discriminação racial dentro de uma escola, que foi publicado na internet, esse tipo de fake news simplesmente arrasta as pessoas para o caminho das divisões e das discriminações. E, infelizmente, hoje fica muito mais difícil do que antigamente nós sabermos o que é confiável ou não, porque não há mais editorias escolhendo o que vai ser publicado. Quando eu era diretor de jornal, uns 35 anos atrás, era antes da internet. Recebíamos da agência do Estado, do Estadão, por volta de 400 notícias por dia. E elas já estavam filtradas. Mesmo assim, um jornal escolhe 10, um, 1% das notícias para publicar. Era isso que acontecia. Hoje a internet publica tudo. É como uma biblioteca de Babel, no famoso conto de Borges, em que todos os livros, com todas as combinações de palavras e letras possíveis, estavam presentes numa biblioteca. Você não sabia mais o que é verdade e o que é mentira. É uma verdadeira antecipação. Ele escreveu quase 100 anos atrás esse conto. É uma antecipação da internet. Você vê as mais variadas notícias de todos os tipos.
e fica difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Nunca antes foram mais necessários os editores e os professores para lhes dizer: isso vale a pena ler, isso vale a pena saber, e o resto nem pegue. Na sua vida você tem capacidade de ler no máximo 3.000 a 5.000 livros. Nós temos milhões de livros. A internet tem bilhões e bilhões de mensagens. É absolutamente inútil, como os bibliotecários do conto de Borges, percorrer as prateleiras, tentando pegar um livro e achando onde está a verdade, qual é o livro que diz o que é verdade e o que é mentira. Por esta razão, temos que ser muito cuidadosos e desenvolver uma visão dentro de nós. Esta visão da verdade fundamental do Zen, de que fala o poema em seu início, é muito delicada. Só podemos desenvolvê-la calando nossa mente discriminativa e aprendendo a olhar a realidade diretamente, sem palavras. E é por isso que o zazen é tão absolutamente necessário. Daisen é uma instituição que está focada em procurar desenvolver seres humanos com uma visão iluminada, que se afasta da mente discriminativa e se afasta do tumulto de todas as ideias. Essa visão não permeada pela linguagem, mas uma visão direta da realidade, só pode ser alcançada através de uma prática como o Zazen, de silenciamento. Por isso, como me perguntaram há algum tempo atrás, qual é a coisa mais bonita no Zen? Eu disse, o silêncio. Vamos ver se temos perguntas. Sensei, tem uma pergunta do Fernando Sam. Sensei, sendo o ensinamento de Buda uma não definição da criação de um Deus, etc., mas um ensinamento de controle da mente em si, no aqui e agora, isso inibe de eu praticar o budismo mesmo crendo em algo superior, num absoluto? Este respeito do budismo com a unicidade em todas as coisas me faz entender de que isso é possível. Gachou. Em nenhum momento no budismo nós dizemos que não existe um absoluto. Não fazemos essa declaração. No fundo, a verdadeira postura de Shakyamuni Buda foi: não vamos discutir o que não é verificável. É, há uma comparação sobre isso, não é? Eu já usei muitas vezes. Se alguém chega na sanga e diz: eu acredito que existem homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda, eu posso perguntar: eles falam com você? Ele diz: não, eu só acredito que existem homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda. Eu posso responder: então não é grave. Você pode sentar e fazer zazen. A, a existência dos homenzinhos verdes lá na galáxia de Andrômeda não faz nenhuma diferença para nós. É absolutamente irrelevante se existem homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda, homenzinhos azuis na galáxia de Caranguejo, na nuvem de Caranguejo. Isso não importa. Se é um assunto não verificável,
nós não vamos discutir. E essa foi a postura de Buda. No hinduísmo havia milhões de deuses. Ele se recusou a discutir isto. É não verificável. Vamos tratar das coisas que nós realmente podemos tratar, aqui e agora: o sofrimento, a felicidade, a mente, a perturbação, a ansiedade, a depressão. Esses problemas são reais, aqui e agora no nosso mundo. A mente discriminativa, a ideia de que, pelas pessoas acreditarem nisso ou naquilo, elas são inferiores. Tudo isso é ilusão. Nós não estamos focados nestas coisas, mas estamos focados no sofrimento. Acreditar em algo sem evidências não faz nenhuma diferença. Trata-se de apenas uma crença a mais, como acreditar que existe uma entidade chamada Flamengo, ou Corinthians, ou Grêmio, ou Colorado, né? Acreditar nessas entidades é absurdo, embora existam pessoas dispostas a sofrer e brigar por essas entidades. Esses dias eu vi uma foto de um homem que tatuou no seu tronco a camiseta do Flamengo, todinho. É um gasto de dinheiro, realmente, um assumir uma identidade, é um aprisionamento da mente, sem dúvida, mas irrelevante para a humanidade. Há coisas muito mais emergentemente difíceis para serem tratadas, como o fato de o mundo estar caminhando para um predomínio de ditaduras, governos de força, invasões, armamento. Estamos aumentando os nossos gastos em armamentos terrivelmente. Isto sim, isto é relevante. A existência dos deuses é irrelevante, porque eles não interferem. Sensei, há mais uma pergunta de Cristiane San. Sensei, bom dia. Como lidar com a resistência por parte de escolas e também família na inclusão de pessoas neurodivergentes? Cachorro. Acho que essa é uma questão social de estudo e luta e esclarecimento de todos, né? O fato de nós aumentarmos a compreensão a respeito das necessidades das pessoas que têm alguma deficiência é uma questão de compaixão. E acredito que o mundo está mudando em direção a uma maior tolerância e uma maior inclusão de todas as diferenças. Nós estamos numa situação muito diferente da que era 50 anos atrás. E isso foi um grande progresso. Nós temos que cuidar para que essa tentativa de incluirmos tudo e compreendermos todas as diferenças e não enxergarmos as diferenças, um grande progresso tenha acontecido entre nós com isto. Não fazem 80 anos estávamos tendo governos com projetos de eliminação de raças inteiras. As repercussões disso são enormes, né? Se os nazistas
projetaram eliminar os judeus, os ciganos e os homossexuais na Europa. Naquele momento, estamos vendo a reação hoje e o surgimento incrível de até movimentos de supremacistas judeus que acham que, como povo escolhido por uma divindade, então tem o direito de ocupar território. E essas atitudes de um lado e de outro vão criando ódios que são muito difíceis de curar. Todas as diferenças têm este problema. Toda visão que vê a diferença tem esse problema, porque ela não é compassiva e não compreende, não enxerga o sofrimento do outro. Essa é a essência da nossa prática. Abrirmos nossos olhos e compreendermos o sofrimento no outro. Obrigada, Sensei. Muito obrigado a todos por assistirem a palestra. Espero que nós possamos aperfeiçoar nossa visão para vermos a unicidade de todas as coisas.